turmas maravilhosas, bem-vindos para mais uma aula de filosofia, oitava aula, terceiro ano. Professor presencial, também bem-vindos. Obrigado por sua participação, auxílio, dedicação aí na aprendizagem dos nossos estudantes. Queridos alunos, vamos seguindo então com nossos estudos, quase fechando a unidade 1, certo? São 12 aulas, até a aula 10, aulas de conteúdos, aula 11 e 12, revisão e aplicação de avaliação, certo? Então, já estamos aí quase finalizando. É um componente importante para a sua vida de estudante, filosofia, porque tudo bem que são aulas conceituais, mas vocês tiveram também momentos para reflexão. É um componente que traz aí muitas informações no contexto histórico da filosofia, do conhecimento científico, e essa aula ela é de suma importância. Vamos falar de umas teorias que vocês precisam ter informações para entender aí o processo da ciência. Vamos lá, então? Vamos dar início? Aula 8.1. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou seguindo na unidade 1 e o professor Hélio estará na unidade 2. Vamos falar, então, da teoria geocêntrica na Antiguidade, a alquimia na Idade Média, uma abordagem breve sobre a alquimia, e a revolução científica na modernidade. São tópicos importantes. Então, estamos na aula 2, né, com o tema Ciência, Tecnologia e Valores na História da Filosofia. Estudante, o que foi a teoria geocêntrica na Antiguidade? Já a teoria geocêntrica, né? Geo quer dizer terra, né? Então, a terra, cêntrico, centro. Então, terra como centro do universo. As observações dos movimentos dos astros é muito antiga, né? Desde os povos lá no período antigo, já faziam observações, tanto os povos, né, babilônios, também os gregos, já tinham interesse, então, de conhecer, né, o cosmos, como que os astros, né, se localizam no sistema, né, no universo, podemos dizer assim. Isso já ocorre há mais de 3.000 anos. Então, foram os gregos que a primeira vez explicaram racionalmente, né, pelo ponto de vista racional, o movimento dos astros, né? Então, estudante, os estudos continuam até hoje. Hoje nós temos satélite, sistema de observação, né, do sistema cósmico. Então, é muito importante estudar, né, esse contexto aí do universo, do sistema solar. Aqui nós temos uma imagem de um círculo, né? Era privilegiado pelos gregos como uma forma perfeita. Então, eles estudaram muita geometria, né, as formas geométricas. Então, estudante, eu até fiz uma pesquisa. Quando surgiu a roda, olha aqui, né, parece algo muito bobo, né? Como depois que vi aqui essa discussão sobre o círculo, que os gregos tinham, focavam muito nos estudos também da geometria, aí eu fiquei, vou estudar como que surgiu a roda. E a roda, interessante, tem registros que a roda, né, foi criada para alguns objetivos lá nesse período antigo, certo? Para auxiliar em algumas questões, inclusive como um instrumento para fazer peças, objetos de barro, né? Lá naquela máquina lá que eles trabalhavam com um barro. Então, a roda já tinha, né, tinha esse objetivo aí, já tinha essa afinidade, essa finalidade, na verdade. Acrescenta a isso a concepção de um universo finito, limitado pela esfera celeste, né? O objetivo dos gregos terem atenção pelo círculo, a questão da esfera celeste, fora do qual não há lugar, nem vácuo, nem tempo. Então, nós não tem nem como fazer discussões aqui sobre essa questão do universo, né? Será que tem limite, tem fim? Certo? Nós sabemos que a Terra não é redonda como uma esfera, né? Não é uma bola, e sim tem formatos talvez achatados, enfim, nós já temos registro sobre isso, né? Então, estudante, em se tratando do geocentrismo,
nas teorias astronômicas da antiguidade e também continuou na Idade Média, prevaleceu o geometrismo, que é uma teoria, ou seja, um modelo que concebe a Terra como imóvel no centro do universo, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa tradição teve início com Eudoxo, né, ali 408 a.C., e um dos discípulos de Platão. E foi confirmada por Aristóteles, né, esse pensamento aí da Terra como centro, como se fosse parada, né, fixa ali num espaço. Mais tarde, por Cláudio Ptolomeu, matemático e também geômetra, né? Matemática e geometria, estudos da matemática e geometria, e também astrônomo, uma das últimas grandes personalidades de Alexandria. Então essa é a ideia de geocentrismo, a Terra como centro. Ptolomeu escreveu a obra Almagesto, que representou o mais importante referencial da astronomia geocêntrica na antiguidade, certo? Então, o que é o geometrismo, né? O geocentrismo? Geocentrismo, segundo o modelo, a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. A teoria nasceu em um período em que o conhecimento sobre a natureza ainda era com base em discussões, certo? Então, vou dar uma parada para explicar para vocês. Lembram que nós tratamos aqui da ciência, quando que a ciência se torna reconhecida, né? Os estudos científicos se tornam como verdade, a partir do século XVII, com o método científico. Antes disso, na Idade Média, no período clássico, havia muitos pensadores, estudiosos, filósofos, porém eles ficavam só no mundo das ideias. Ou seja, esses conhecimentos muitas vezes não eram confirmados, testados, porque era com base ali sempre em percepções sensoriais, o que eles observavam, o que eles viam, certo? Então, mas não deixou de ser base para os próximos estudiosos, né, cientistas, ou para a ciência propriamente dita. Olha a importância aí dos métodos científicos, na verdade, mas esses não podemos deixar de destacar que esses filósofos foram muito importantes também. Né? Nós vamos falar aí, na aula anterior nós falamos de alguns dados, né, de pesquisas, de pensamentos, né, desses filósofos que fizeram sentido para os pensadores aqui já da era moderna. Voltando para a tela, vamos continuar aqui. Então, vocês já entenderam, geocentrismo, Terra era o centro e o Sol e os outros astros que tinham movimento. Nós vamos observar ao final aqui da aula que não, há já um outro conceito. Então, é importante destacar que os filósofos haviam eleito 4 elementos, já estudamos isso lá no primeiro ano. Cada filósofo tinha ali um ponto de vista sobre os elementos fundamentais da natureza. A terra, água, ar e fogo. Lembra, estudante, que vocês viram no primeiro ano, no segundo ano a gente também deu continuidade, e o terceiro ano agora a gente está aprofundando, que tinha cada filósofo, eu não vou lembrar cada um deles, um dizia que a existência do universo era por meio da terra, outros que era pela água, outros pelo ar, fogo. Enfim, esses elementos teriam tendência natural de agrupar em esferas. Né? E o pensamento de que a Terra era o centro é que esses elementos, né, se agrupavam. A esfera mais pesada, que nós podemos ver aqui nessa imagem, é a Terra, que é o centro, na visão deles era o centro. A esfera da água era a segunda parte da esfera, seguida, então, do ar. Né? E, por último, o fogo. E, por fim, a esfera final, né? A parte externa aqui é o fogo. Muito bem. Então, o que isso tem a ver? A esfera da Terra seria o nosso planeta, a esfera da água, que são oceanos e mares e rios, o ar, a nossa atmosfera, e o fogo seria o Sol. Gente, tudo isso aqui faz sentido.
É claro que não nessa organização que eles fizeram, né? Nós sabemos que a Terra onde nós estamos aqui fixo é a Terra. Nós sabemos que, né, a Terra e a água. E depois disso vem o quê? Que forma ali o nosso sistema também? O ar, a atmosfera, não é verdade? E depois tem os astros, tem os satélites e o Sol. Só que o Sol ele não está em torno aí da Terra, como está na imagem aqui. O Sol é uma estrela, podemos dizer, né, porque tem luz própria, é uma estrela fora, que está nesse sistema. Então, os planetas que giram em torno do Sol. Então, o Sol é o centro do universo, né, segundo as teorias heliocêntricas. Em ordem, a partir da Terra, o sistema geocêntrico era Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, são os satélites. Urano e Netuno ainda não eram conhecidos nesse período, é claro, com certeza. Né? Alguns, como a Lua, é visível a olho nu, como alguns planetas, acho que Marte também é visível, né? A olho nu, Mercúrio. Então, estudantes, o que eles diziam, o que eles traziam como reflexão e de conhecimento é o que observava pelo olho, né? A olho nu. Então, por isso que esses pensamentos hoje não são considerados como, não eram considerados como ciência, mas fizeram parte, né, da ciência na atualidade. Né? São fundamentados também nessas ideias. Vamos para o segundo tópico, alquimia na Idade Média. O que era alquimia? A alquimia surgiu como especulação dos artesãos metalúrgicos, né, pessoas que trabalhavam com fundição, né, fundir ferro e artesão. Sua origem é remota, tanto na China como no Egito, embora o nome de alquimia está relacionado, então, a alambique, né, que tem origem árabe, alambique, onde fazia tipo esse processo que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, alambique, né, por exemplo, o álcool, ele é feito nesse sistema aí de fervura do caldo, né, da cana, que transforma, retira o álcool. Então, isso aí é o alambique. Apesar da intolerância religiosa, essa prática tornou-se muito conhecida também no Ocidente cristão, no século XVIII. E o que acontecia aí com esses estudiosos da alquimia? Né? Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento também de conhecimento, como, por exemplo, o ácido e seus derivados, descoberta de novas substâncias químicas. Olha a importância do trabalho, né, dos alquimistas, pelo processo de extração de mercúrio e fórmulas para preparar o vidro e o esmalte. Olha aí, desde a Idade Média já havia né, trabalhos nesse campo aí da química. Os alquimistas acreditavam na transmutação, ou seja, na transferência do espírito de um metal nobre para a matéria, metais comuns. Então, aí já é uma coisa que eles já não poderiam provar, né? Porque é algo do senso, dos sentidos, não havia uma comprovação científica. Surgiu dessas crenças a busca pela pedra filosofal, que permitiria transformar qualquer substância em ouro. Né? Houve até uma novela, uns tempos atrás, eu gostava muito daquela novela, que tinha um alquimista que queria transformar tudo em ouro. Então, começaram a perseguir esse alquimista lá na novela. Então, retratou aí exatamente algo que já aconteceu na história. O elixir da longa vida, por exemplo, foi outro projeto da alquimia medieval. Interessante isso. Né? Para a igreja, essas práticas eram vistas como heréticas, ou seja, heresias, eram proibidas, então, pela igreja, né, pelo Papa, lá em 1317. Então, por isso que havia muita perseguição. A igreja organizou uma inquisição, um grupo que perseguia esses estudos, essas coisas que eles entendiam como bruxaria, como coisas erradas, né, que era pecado, né, pelo ponto de vista da igreja. Com rigor e muitas vezes condenavam essas pessoas que eram queimadas na fogueira, sob acusação de bruxaria. Isso que acontecia nesse período aí, histórico na
na Idade Média. Mas vou dar uma parada rapidinho aqui para vocês me verem. Então, queridos, por isso, né, só lembrando aí de algo que vocês já têm ouvido falar, por isso que o período histórico da Idade Média foi considerado como período das trevas. Mas por que, professora? Período das trevas, mais ou menos 1000 anos ali. Porque foi um período muito longo, na verdade, da sociedade, né? Mas que quase não houve produções científicas, produções de conhecimento. Por quê? Porque a igreja perseguia. Tudo que vinha de novo, de ideias fora do contexto da religião, era perseguido, era proibido. Então, tem um filme muito interessante, Em Nome da Rosa, que eu assisti no ensino médio, viu? Esse filme é muito bom para falar aí desse contexto, da história da humanidade, em que ficou-se com 1000 anos de trevas, onde não houve... Olha, nós ficamos 1000 anos parados. Os filósofos lá, 300, 400 anos antes de Cristo, criaram, pensaram tantas ideias que, se fosse colocada em prática, se tivesse dado continuidade, quantas coisas, né, poderiam ter criado, quantas coisas poderiam ter, talvez, até evitado de acontecer, né? Devido ao conhecimento. Conhecimento é para resolver problema, trazer ali facilidade para a vida humana, né? Aí, quando esse conhecimento não é colocado em prática, quando não há liberdade de pensar, a gente atrasa, né? Atrasa a humanidade. É claro que algumas ideias, que algumas tecnologias, não sabendo usá-las, também serve para o mal, certo? Vamos voltar para a aula. Seguindo, já estamos, são 24 slides, então já passou 3, faltam 10 ainda. Estou de olho no horário. Olha, vamos então falar desse terceiro tópico, a revolução científica da modernidade. Então, já fizemos a abordagem ali, né, sobre a teoria geocêntrica. Vocês entenderam que a teoria geocentrismo, a Terra era considerada o centro do universo. Isso foram pelos filósofos gregos, né, clássicos, lá entre 380 a 400 anos antes de Cristo. Porém, anterior a isso, lá 2000, 3000 antes de Cristo, havia outras civilizações que também observavam o mundo, né, o seu entorno, o seu cotidiano. Havia os egípcios, os sumérios, muitos povos ali, os romanos, né? Sempre havia pessoas, estudiosos, filósofos, que observavam aí a natureza, né? Buscava explicar o mundo por meio dos fenômenos da natureza, com suas percepções que até então filosóficas, então não era considerado como ciência, mas a própria filosofia é sim uma ciência, porque todas essas ideias, parte dessas ideias, principalmente os filósofos socráticos, né, pré-socráticos e socráticos, até hoje estudamos a ideia desses filósofos, né, desses caras. Então, vamos para a revolução científica na modernidade. Então, nós estamos já no período mais atual, século XVII, XVIII. Em sua obra, Pensamentos, Blaise Pascal, de quem é esse pensador aqui? O silêncio desses espaços infinitos me apavoram, né? Por que Blaise Pascal disse isso? O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Aquilo que eu acabei de falar. Todo esse período, esses 1000 anos de trevas, praticamente paralisou a sociedade, né? A igreja predominava, ela atuava em vários setores da sociedade, e havia, então, muito domínio, né, dos feudos, da monarquia. As pessoas trabalhavam só para sobrevivência, né? Então, eram escravizadas, não aprendiam a ler, enfim, é um período muito terrorizante da sociedade. Essa frase explicita a angústia para quem, no século XVII, vivenciou a substituição da teoria geocêntrica pela teoria heliocêntrica. Então, esse autor, Blaise Pascal, ele viu a transição dessas teorias. Então, vamos aqui observar o que é a teoria geocêntrica. Aqui tem uma imagem que é interessante a gente observar, né? Essa imagem coloca aqui o Sol, né, como centro. Então, já é o início dessa teoria heliocêntrica. O
Sol no centro e a Terra ali, dando voltas ao redor do céu. Desde quando eu estou na escola, é isso que eu aprendo. É um nome que se dá da profunda transformação da concepção do universo, ocorrida no início da Idade Moderna. Então, por isso, revolução científica. E quem foi que refutou, vamos dizer assim, né? Refutar, mudar, provar que aquela ideia anterior não está correta? Foi Copérnico, né? Por isso, revolução copernicana, né? Um estudioso também da área da astronomia que teve essa constatação. Foi, então, substituição de um sistema planetário heliocêntrico, centrado no Sol, da palavra grega Sol, Hélios, que ficou no lugar do modelo geocêntrico, centrado na Terra. Ou seja, palavra grega, geo para Terra. Né? Por isso que estudo da Terra é geografia. Né? Geografia, estudo da Terra. E geocêntrico, a Terra como centro. Então, foi a revolução científica ou revolução copernicana, é isso, transição do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. Quem foi Nicolau Copérnico? Nicolau diz-se copernicana porque tal revolução científica foi a partir do trabalho desse astrônomo. Ele é polonês, Nicolau Copérnico, o nome completo dele, nasceu em 1473, faleceu em 1543. O primeiro a aprovar um modelo heliocêntrico, com detalhes matemáticos, bem desenvolvido. Interessante. Essa comprovação dessa ideia, estudante, eu estou bem adiantada, né? Então, interessante, né? Eu, por exemplo, não tenho aí interesse nos estudos da área do universo, mas eu sempre fui muito curiosa. Eu não gosto nem de pensar muito. Quando eu começo a pensar, nós temos um sistema solar com tantos planetas que nós não sabemos. Tem estudos que já enviaram robô, o homem já foi à Lua, certo? Sabemos que na Lua não mora nenhum ser, né, extraterrestre. E os outros planetas? Será que há vida? Vida biológica, não precisa ver vida humana, mas seres vivos microscópicos. Né? Eu fico pensando sobre isso. Então, estudante, foi uma revolução realmente desse estudioso comprovar, acredito que através de instrumentos de pesquisa, né, instrumentos tecnológicos, como a luneta, né, que foi possível observar aí a Terra. E nós, assim, só no nosso cotidiano, na senso comum, nós conseguimos ter certeza que a Terra não é imóvel, nem que ela é quadrada. Porque até hoje ninguém caiu, né? Num navio ou andando aí num automóvel, ninguém caiu. E tinha esse pensamento, viu? Na Idade Média, bem lá no tempo bem remoto mesmo, que a Terra era quadrada. Tinha um padre que acreditava que a Terra era quadrada. Enfim, então, já observamos aí só pela posição do Sol que a Terra se movimenta. Apesar que a gente pensa que é o Sol, né? Nasce no... Eu nem lembro agora onde o Sol nasce, viu? É muita informação para a minha cabeça, mas eu observo muito. Que a minha casa é construída de uma forma que o Sol, ao lado que o Sol nasce e a parte que o Sol se põe, né? O horizonte, onde fica muito quente, né? A parte fica muito quente, que é a parte da varanda, que eu não consigo nem deitar na minha rede. Tanto calor. Mas eu observo, mudando, né, o Sol, no mês de outubro, por exemplo, ele tem uma outra posição em relação à minha casa. Então, a gente observa esse movimento. Mas até então, esses filósofos tinham dúvida. É a Terra que movimenta o Sol, porque nós não percebemos a Terra em movimento. Mas como ela faz durante um dia, 24 horas, muda o tempo de dia e noite, então... Mas ainda, é o Sol ou a Terra? Eu sempre acreditei que é a Terra que faz esse movimento, porque já tinha estudo científico. Né? Mas para essas pessoas, nesse período tão distante e remoto, né, não era fácil entender, né? Porque não tinha instrumento para observar, né, de forma bem precisa né, esses movimentos. Voltando para a tela, vamos continuar entendendo aí
essa teoria heliocentrismo. Então, essa aqui é a foto desse... Acredito que é a foto real dele, não foi o Hélio que pesquisou? É a foto real dele, desse pesquisador aí. É importante ressaltar, queridos, que é justamente a presença de desenvolvimento matemático no modelo proposto por Copérnico, que justifica o pioneirismo a ele atribuído. Então, por isso, estudantes, esses estudos são comprovados porque usou a matemática. Né? Foi o período que a matemática também, né, século XVII, que mais se desenvolveu, século XVI, século XVII, os estudos matemáticos. Apesar que nós já falamos aqui que desde esse período 3.000, 3.500, né, antes de Cristo, lá os egípcios, os gregos, os romanos, sumérios, né, ali na Mesopotâmia, enfim, já havia estudos matemáticos, mas não era considerado ciência. Só para a construção daquelas pirâmides, se não tiver noção básica de altura, comprimento, peso, não teriam construído esses monumentos, esses palácios e esses templos, né, tão maravilhosos, né, que eles construíram nesse período antigo e no período medieval. Muitos séculos antes do período da Revolução Copernicana, a ideia de um universo centrado no Sol já havia sido apresentado pelo astrônomo matemático Aristarco de Samo, lá, 310 a.C., sem aceitação, no entanto, por parte de seus contemporâneos. Né? Então, já havia esses pensamentos aí, mesmo no período ali antigo. A proposição de Copérnico ganhou substâncias graças à sua adequação fundamentada na matemática, progresso científico subsequente. Então, olha a importância do estudo da matemática, estudante. A ideia desse filósofo aqui, Samos, olha aqui, período, não foi aceita, que ele já dizia que era o Sol que era o centro, e os astros e a Terra movimentavam ao redor do Sol. Ele não teve como provar isso matematicamente, certo? Então, vocês que estudam matemática, os números, as álgebras, as operações matemáticas, tanto até para o avanço da tecnologia digital, né? A internet, é tudo com base em números. Né? Então, é muito importante estudar matemática. Né? A matemática ela é a base, né, para muitas áreas aí, muitas tecnologias. Em 1530, Copérnico escreveu o manuscrito comentários, em que apresentava um esboço de seu modelo. O Sol era posto, então, no centro, como vocês observam nessa imagem, e todos os planetas, inclusive a Terra, por sua vez, a Lua ao seu redor. Certo? Aqui, então, nós temos um desenho bem rudimentar, né? Ainda ali no período antigo, esse desenho, que é um período da transição, né? Período antigo não, período medieval. Transição para o período moderno. Então, os desenhos eram assim, bem, né, feito desse formato aí. E vamos ao Galilei, esse cara aí que vocês estudam muito na matemática, né? Teoria, né, as teorias de Galileu. Foi o pensador renascentista italiano que aperfeiçoou o telescópio. É ele que deu, então, origem a esse equipamento. Aperfeiçoou, na verdade, porque já havia, né, telescópio, mas com uma tecnologia ainda muito básica, muito simples, que não... Mas o que ele desenvolveu, aperfeiçoou, foi de suma importância para comprovar a teoria heliocentrismo. Né? Se dedicou, então, a diferentes saberes, como astronomia, matemática e a física. Ó, antigamente, os caras todos estudavam matemática, vocês perceberam? Todos estudavam matemática, astronomia e física, são as primeiras ciências. Né? Realizou, então, observações astronômicas que iam ao encontro da teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra gira em torno do Sol, e contrário como se acreditava na época medieval, ali no período antigo. Aqui está a foto de Galileu Galilei. Nasceu em 1564, faleceu em 1642.
Por defender a teoria heliocêntrica, ele elaborado por Nicolau Copérnico, foi acusado de heresia pela Igreja Católica. Olha só, né? Porque ele concordava com as ideias de Copérnico. Concedeu a prisão até o final da sua vida. Condenado, né? Ele foi condenado à prisão até o final da sua vida e suas obras no Index de livros proibidos. Olha só. Outra coisa que eu não comentei, que nesse período a Igreja Católica recolheu muitos livros, inclusive próprio mosteiro, né, que diz do Papa, havia muitos livros, mas que pegou fogo, queimou livros maravilhosos, quanto eu gostaria, né, de conhecer. Claro, teríamos hoje acesso pela internet desses materiais, desses estudos, como nós temos dos filósofos clássicos, né? Então, com certeza, eles desapareceram, né? Fez sumir, desaparecer, suprimiram ali muitos materiais, muitos livros de pesquisas maravilhosas. Então, em 1983, isso é muito interessante que nós colocamos nessa aula aqui, eu não retirei, deixei que é muito importante. O que a Igreja Católica fez? Uma revisão do processo de Galileu, mesmo ele já ter tido, né, falecido lá em 1543, olha quantos anos depois a Igreja reveu, né, fez revisão do processo dele e o absorveu das acusações, mesmo estando morto. Isso foi importante para a Igreja reconhecer, né? Eu falo a Igreja, os padres, né, o Papa, tem todo esse poder, né, reconheceu, então, e absorveu das acusações de ideias tão importantes para a sociedade, né? Os estudos estão entre defesa de que denominou método empírico, que eu falo muito, eu sou pesquisadora, o tempo todo eu utilizo o método empírico. Hoje eu estava numa live, eu iria falar sobre isso, método empírico, mas um grupo de professores que não iriam entender. Eu falei, não vou falar. Mas os meus alunos da mediação já conhecem, porque eles assistiram a minha aula de filosofia, em que eu falo das correntes metodológica empírica e da racionalista, né? Lembra que nós falamos numa aula? Então, baseadas na experiência e na observação, procedimentos usados pela ciência até hoje, o tempo todo. Eu utilizo o método empírico. Toda pesquisa minha eu vou a campo, mas antes eu crio ali uma problemática empírica, baseando numa realidade que eu não tenho certeza, mas a partir do momento que eu vou a campo e vivencio, né, faço experiência com o objeto da pesquisa, por meio da observação e aplicação de instrumentos, eu faço ciência na minha área, ciências humanas, né? Ciências sociais. Então, vocês já conhecem, são estudantes que estão aí ativos. A aplicação do método experimental, estudantes, na prática científica, criada por Galileu, representou uma verdadeira revolução. A ciência rompia com a filosofia aristotélico-escolástica. Olha, eu não estou com muito tempo, mas eu ia fazer um adendo aqui. Gente, sinceramente, alguns tópicos da filosofia eu não trago para vocês, como eu disse ao professor Hélio. Tem informações, não vamos levar isso para os nossos alunos, é muito distante da compreensão deles. Mas não poderia deixar de falar da importância aí desse período, século XVII, século XVIII, da modernidade, da ciência, né? Da ciência propriamente dita. Então, é importante que vocês tenham isso, né, em mente, essa compreensão. Então, queridos, com o método experimental, método científico, o renascimento das ciências no século XVII representou uma verdadeira ruptura que implicou outra concepção de saber. Eu não posso deixar de falar aqui, estudante, que com a ciência rompeu-se com o poder da igreja, né? O renascimento foi o quê? Rompendo aí com as visões da igreja do período medieval. A ciência confirmou, a ciência foi algo assim que concretizou, né, esse rompimento, porque senão estaríamos ainda só produzindo conhecimento só por uma visão, né? Uma visão filosófica sem comprovação científica. E se não tivéssemos cuidado, ainda estaríamos até hoje embaixo do poder da igreja. Então, relação
hipótese copernicana do heliocentrismo, leis da mecânica, ligação da ciência, da astronomia física, física moderna e nova visão da astronomia. Olha que maravilha, né? A nova física. Então, tudo isso originou o quê? A nova física, o movimento em Aristóteles, relembrando as explicações sobre os corpos pesados caem porque tendem para baixo e por ser o seu lugar natural. Então, queridos, a ideia de Aristóteles sobre a gravidade, né? Mais tarde, outros, né, falaram sobre, comprovou a gravidade ali, Galileu, por exemplo, com a experiência da maçã, né? Corpos leves tendem naturalmente para o alto. Então, comprovando a ideia dos filósofos, eles pensaram, mas não conseguiram comprovar. Mas, na modernidade, com a ciência, voltou a esses pensamentos e os cientistas conseguiram comprovar. A física aristotélica era qualitativa, porque era uma análise por meio das suas percepções, né? Suas ideias, sua observação ali por o que ele via, né? Porém, sem se basear na compreensão de uma suposta natureza dos corpos leves ou pesados. Então, Aristóteles, Sócrates e Platão são os filósofos que muitas ideias até hoje ainda são estudadas e comprovam por meio da ciência, né, com método científico, as suas ideias. Desde esse período já faziam muito sentido no que diz respeito, né, a isso que eles, né, levantaram. Galileu não se interessava, então, em explicar por que os corpos caem, mas como, olha a diferença, né? Como explicação quantitativa que é. Por isso que a maioria das pesquisas, elas precisam ser, qual abordagem? As minhas pesquisas, elas são com abordagem qualitativa. Eu explico por quê. Porém, as quantitativas, que são as pesquisas nas áreas exatas, experimentais, explica como, é mais difícil fazer pesquisa explicativa, né? É uma pesquisa quantitativa, porque precisa comprovar por dados, experimentos, dados estatísticos, levantamentos de análise de correlação de dados estatísticos. Eu, Lidiana, como sou da área de educação, eu trabalho com abordagem qualitativa. Galileu recorreu, então, às técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-los, dispondo de recursos como plano inclinado, termômetro, telescópio, relógio de água, certo? Por meio do método experimental, Galileu elaborou descrição quantitativa dos fenômenos e investigou o espaço físico nos seus aspectos, aplicando um tratamento matemático. Olha que maravilha, né? Coisa maravilhosa que é a ciência, né? Consegue comprovar ali aqueles dados empíricos, né? Aqueles dados então, das ideias, né? Sai do mundo das ideias, vai para o mundo prático, né? Galileu escreveu, então, a lei da queda dos corpos, após repetidas experiências com uma esfera percorrendo um plano inclinado, aqui, ó, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. A lei foi traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitisse abrir caminho para a física moderna, fruto de uma verdadeira revolução científica. Olha como que a física e a matemática estão muito alinhadas aí. Então, estudantes, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei. Adorei, refiz as minhas leituras, né? Leituras que muitas vezes a gente faz correndo e tal. Quando eu estou aqui trazendo as aulas para vocês, então revejo tudo de novo, estudo a profundo. Eu fico maravilhada com o conhecimento, com a ciência que vem resolver problemas práticos, né? Que vem a melhorar a nossa vida. Enfim, então, estudante, continue focado, temos ainda algumas aulas, tá? Para que a gente possa concluir essa unidade com sucesso e continue pensando, refletindo aí sobre esses tópicos aí que você mais gostou e continue pesquisando, tá? Não fique só aqui com as nossas aulas, não. Tchau, obrigado pela atenção.